Bom dia a todos, graça e paz, com muita alegria que iniciamos esse momento de culto ao nosso Deus. E é de fato com muita alegria, porque muitas coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Por esta manhã, quando a gente acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Isso é motivo de gratidão e de cultuar e de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia, meus irmãos, para dar início. Vamos abrir no Salmo 63. Salmo 63, Salmo de Davi, diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome, levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser postos os chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar ao nosso Deus? Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Deus que criou todas as coisas com o poder da Tua palavra. Pai, aqui está a Sua igreja reunida em Teu nome, para cultuar, para louvar a Ti, ó Deus, para recordar das maravilhas que o Senhor tem feito, bem como também, ó Deus, trazer diante de Ti as nossas súplicas, nossas aflições, aquilo que tem, ó Deus, tirado o nosso sono, Pai. Queremos colocar diante de Ti todas essas coisas, Deus, para que possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, sem nenhum impedimento, receber da Tua palavra, Deus, e por ela sermos transformados. Deus, seja conosco, nos abençoe nesse momento. Pai, que possamos estar tão somente focados nisso aqui, ó Deus, e nenhuma distração, ó Deus, até mesmo algum compromisso, ou algo, ó Deus, possa nos abstrair nossa mente. E que o Seu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilie nesse sentido, e nos conduza tão somente para Ti, e que só o Seu nome seja agradecido e louvado nesse lugar. Em nome de Jesus que oramos, o Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Como de costume, temos nosso momento de contrição. E para isso eu gostaria de ler o Salmo 32. Convido o pastor Norival para estar aqui conosco, para nos conduzir em oração na sequência. Salmo 32, Salmos de Davi, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegria, alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, ó Deus, gratos por tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça. Ó Deus, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Essa é a razão de nós agora vivermos. Compreendemos, ó Deus, o alcance da tua graça,
Ó Deus, como é bom sermos reconciliados com o Senhor. E isso aconteceu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Deus, o Senhor, nos ensina na tua própria palavra, Pai querido, que ainda não estamos no que pode ser melhor, Pai. Ainda é uma sombra do melhor que há de vir e por vir. Estamos, ó Deus, experimentando agora, ó Deus, como salvos, como reconciliados, ó Deus, aquilo que um dia será perfeito. Portanto, ainda neste corpo, ó Deus, nós somos pecadores. Não amamos mais o pecado, mas somos pecadores. E quantas vezes, ó Deus, nós ofendemos a santidade do Senhor, no sentido de quando nós pecamos, seja por pensamento, seja, ó Deus, por atitudes, ações nossas, ofensas, ó Deus, a outras pessoas, coisas que não deveríamos fazer, que a tua palavra, ó Deus, já nos instrui, que não deve ser feito. Mas nós fazemos, meu Deus, nessa manhã. Nós nos alegramos porque o salmista diz que apesar da tristeza do pecado, há alegria no perdão do Senhor. Ó Deus, é esse perdão que nós clamamos nesse momento. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados que ainda cometemos, Pai. Porque somos pecadores. Porque um dia nós nos afastamos do Senhor. E agora, ó Deus, somente seremos perfeitos depois da morte e na nossa glorificação. Então perdoa-nos, ó Deus, e por certo seremos perdoados, porque essa é uma promessa do Senhor. Ó Deus, dá paz ao nosso coração, dá alegria no nosso viver cristão, ó Deus. Alegra-nos na nossa salvação. E muito obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor perdoa o pecador arrependido. Em nome de Jesus, amém. Pastor Lucas, vem aqui, né, que ele vai pregar hoje de manhã. Quero orar por ele também. Amém. Obrigado, nosso Deus, agora por esse tempo da palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor use o Lucas, Pai, com a sabedoria do alto céu, que o teu Santo Espírito, que já, ó Deus, trabalhou o seu coração, agora, Deus, possa usá-lo na transmissão da mesma palavra ao nosso coração. Usa ele, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse. Hoje nosso texto de estudo está no capítulo 2. Apocalipse 2, dos versos 1 ao 7. O pastor orou aqui agora, de fato é uma realidade para nós que temos a graça e também a responsabilidade no ensino da igreja. Quando nós estamos estudando, e de fato no estudo dessa perícope, Deus me admoestou grandemente. Então falo com humildade diante dos irmãos, que Deus nos ajude, né, a entendermos, a compreendermos a sua palavra, a sua orientação, aqui a igreja do Senhor. Nós estamos numa série de estudos no livro de Apocalipse, uma série correspondente à primeira sessão desse livro, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 3. Nós já tivemos algumas mensagens anteriores, e uma delas, a última, né, no final do capítulo 1, e hoje então vamos dar início às cartas para as igrejas. Nós vimos que o livro de Apocalipse ele foi endereçado ali no capítulo 1 a 7 igrejas que o próprio Cristo ali orienta João que enviasse, e a primeira delas é a igreja de Éfeso. E esse é o texto que nós estudaremos hoje. Eu queria começar com uma pergunta simples. Os irmãos acham que é possível estar envolvido com as coisas de Deus e ao mesmo tempo estar distante de Deus? Será que é possível estar envolvido com a igreja, com um ministério, com as atividades e estarmos distantes de Deus? Veja comigo uma cena muito comum dos nossos dias. Alguém acorda pela manhã e a primeira coisa que faz é orar? Ler a Bíblia? Muitas vezes não. É pegar o celular,
rolar, 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 rolar. Às vezes 20, 30, 40 minutos. Então, depois de encher a sua mente com essas informações, essa pessoa ela levanta da cama apressada, toma café correndo, vai para o seu trabalho, resolve um monte de problemas, continua o dia todo conectado às redes sociais, aos meios de comunicação, vive o dia inteiro ocupado. E talvez à noite, talvez ela se lembre: eu passei o dia todo sem me relacionar com Deus. Isso se repete dia após dia. Mas sabe o que é mais perigoso dessa realidade? Essa mesma pessoa, ela continua indo à igreja, ela continua servindo a Deus nos seus ministérios, ela até talvez tenha uma boa teologia, mas ela está vivendo distante de Deus. Irmãos, isso não é sobre abandonar a fé. Isso é sobre viver uma fé sem relacionamento verdadeiro com Deus. E aqui eu retorno à mesma pergunta. Será possível vivermos envolvidos com as coisas de Deus e ao mesmo tempo estarmos distantes de Deus? A igreja de Éfeso era assim. Era uma igreja ativa na obra. Era uma igreja firme diante dos sofrimentos. Era uma igreja correta doutrinariamente. Se nós olhássemos para a igreja de Éfeso, nós veríamos uma igreja que era exemplar em muitos aspectos. Era uma igreja que vivia no meio dos maiores centros urbanos do Império Romano. Uma igreja num local em que havia culto à deusa Ártemis. Era uma igreja que estava numa cidade rodeada por idolatria, por comércio e por poder religioso. Era uma igreja que foi plantada e ensinada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja que foi liderada depois por Timóteo. Uma igreja que enfrentou a idolatria em uma das cidades espiritualmente mais confusas do Império Romano. Era uma igreja extremamente bem ensinada e treinada. Mas quando Cristo olha para essa igreja, ele diz algo que deveria nos despertar. Você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, Apocalipse 2 nos mostra algo profundamente perturbador. Nós podemos trabalhar para Cristo e não amarmos a Cristo. Nós podemos ser teologicamente corretos e espiritualmente frios. Um dos maiores perigos da vida cristã não é rejeitar a fé, mas é viver tão ocupado com tantas coisas e deixar Cristo não ser o centro. E talvez essa não seja a realidade apenas da igreja de Éfeso, mas seja também a nossa. Talvez o Espírito de Deus já tenha trazido à sua mente momentos em que sua vida tem sido assim. Momentos em que você está envolvido com atividades na sua igreja, em que você se sente ocupado com afazeres do meio eclesiológico, em que você se envolve com rotinas, contudo, você tem pouca comunhão real com Cristo. Agora preste atenção. O que para nós muitas vezes parece normal, para Cristo é algo sério. Porque quando Jesus olha para uma igreja, ele não vê apenas o que ela faz. Cristo vê o coração da sua igreja. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa carta em que Cristo manda para a igreja de Éfeso. Ali nós encontramos uma igreja admirável. Uma igreja que aos meus olhos, aos olhos humanos, não tinha grandes problemas. Mas quando Cristo fala, ele revela algo mais profundo. Então, portanto, abra sua Bíblia aí, mantenha aberta, em Apocalipse 2, de 1 a 7, vamos ler o texto dessa perícope de hoje.
Cristo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, esse texto nos mostra 3 movimentos muito claros. O primeiro, de que Cristo conhece profundamente a sua igreja. O segundo, de que Cristo confronta o pecado da sua igreja. E por fim, o de que Cristo chama a sua igreja ao arrependimento e promete restauração. A grande ideia desse texto de hoje é que o Cristo que vê todas as coisas confronta a nossa frieza espiritual e nos chama de volta a um relacionamento vivo com Ele, prometendo vida eterna aos que perseveram. O Cristo que vê todas as coisas confronta a nossa frieza espiritual e nos chama de volta a um relacionamento vivo com Ele, prometendo vida eterna aos que perseveram. Vejamos então o primeiro aspecto, o de que Cristo conhece profundamente a sua igreja. Isso está dos versos 1 ao 3. O texto começa nos falando que esse texto deveria ser entregue ao anjo da igreja em Éfeso. E relembrando o que nós estudamos no último domingo, em que aprendemos sobre o Apocalipse, o anjo aqui é uma referência aos pastores, ou ao pastor dessas igrejas. Portanto, o anjo recebeu a mensagem de que aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, ele conhece a sua igreja. Jesus está se apresentando ao pastor da igreja de Éfeso com base na visão que ele foi apresentado no capítulo 1. Jesus não é apenas o Salvador, ele é o Senhor que está presente no meio do seu povo. Note que o próprio Cristo usa o verbo andar. Cristo está conosco. Cristo não é um observador distante da sua igreja. Ele anda, ele age ativamente no meio do corpo. O próprio Cristo prometeu: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. E compreender essa realidade de que Cristo está conosco muda tudo, deve mudar tudo. Em nossos dias, infelizmente, nós perdemos o impacto da presença real de Cristo entre nós. Nós perdemos o impacto de Cristo presente nos louvores, de Cristo presente nas nossas orações. Nós temos nitidez quando nós pensamos no Cristo ressurreto à direita de Deus, no trono dos céus, mas nós temos uma visão muito nublada do Cristo em nosso meio. Nós cremos na transcendência de Cristo, de que Cristo é eterno, de que Cristo é Deus, mas nós temos dificuldade de vivenciar a sua imanência, o Deus presente em nosso meio. E algo interessante é que nesse primeiro verso, o Cristo ele revela que além de andar em nosso meio, ele nos segura com a sua mão. Cristo nos segura com as suas mãos onipotentes.
O apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse Cristo, então, que anda no meio da sua igreja e que segura a igreja com as suas próprias mãos, diz: conheço as suas obras. Isso está no verso 2. Jesus começa com uma afirmação que deveria tanto nos consolar quanto nos inquietar. Ele fala: eu conheço. A palavra conheço aqui não é superficial. Esse termo aqui significa um conhecer completo, um conhecer íntimo, um conhecer penetrante. É um conhecimento que alcança as nossas ações, as nossas motivações. É um conhecimento que compreende as intenções do nosso coração. Cristo, ele não apenas observa o que nós fazemos, ele observa o porquê nós fazemos. Hebreus 4,13 fala o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E na sua sondagem, na sua observação sobre a igreja de Éfeso, Cristo ele diz conhecer 3 atributos que são elogiáveis dessa igreja. O primeiro atributo que Cristo elogia da igreja em Éfeso é o seu labor. O seu trabalho árduo. A palavra labor aqui, ela do seu original é a palavra kopos, que descreve não apenas trabalho, mas descreve um trabalho que cansa, um trabalho que custa, uma dedicação que drena a energia. Significa um esforço que vai até o limite. Não é simplesmente uma atividade casual. Pelo contrário, Jesus está reconhecendo aqui uma dedicação sacrificial dos irmãos em Éfeso. Hoje, infelizmente, muitos confundem atividade com labor. Não é isso que Cristo está reconhecendo na igreja de Éfeso. Labor em Éfeso não significa participar ocasionalmente das atividades da igreja, ajudar quando é conveniente, servir quando sobra tempo. Não é isso que Cristo está reconhecendo nessa igreja. O que Cristo está reconhecendo na igreja de Éfeso é um serviço que as pessoas faziam mesmo quando estavam cansadas. É um trabalho não apenas quando era conveniente. Era uma dedicação quando não havia reconhecimento dos homens. Era preparar sermões para a igreja semanalmente. Era cuidar dos irmãos nos momentos mais difíceis de sua vida. Era para os líderes tomarem decisões bíblicas à luz da palavra de Deus. Era para os irmãos caminhar no discipulado com pessoas que aparentemente estavam lentas. Era repetir o ensino do Evangelho. Era não se cansar de fazer o bem. Cristo está reconhecendo aqui que a igreja de Éfeso trabalhava arduamente. Essa igreja, irmãos, não era uma igreja passiva. Era uma igreja envolvida. Era uma igreja ativa. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja que compreendeu que a salvação é sim pela graça, mas que a fé salvadora é sempre operante. Ela resulta em obras. A segunda coisa que Cristo elogia na igreja de Éfeso é a sua perseverança. Isso também está no verso 2. A palavra aqui é hipomoné, que não significa apenas não desistir. A perseverança que Cristo está se referenciando aqui é aquela perseverança que significa permanecer firme, debaixo de pressão prolongada, sem abandonar a fé. Não é uma resistência momentânea. É constância ao longo do tempo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Nós vivemos numa cultura, em nossos dias, em que nós somos
levados a sempre querer novidades, a sempre desejar emoções novas, resultados rápidos. Mas hipomoné, perseverança aqui, não tem a ver com isso. A perseverança que Cristo elogia é aquela perseverança de permanecer confiando em Cristo, permanecer dependendo de Cristo, mesmo em tempos difíceis. Cristo elogia essa igreja por sua perseverança. Não eram os dias fáceis na igreja primitiva. Lembra qual era a situação de João? Estava preso, estava exilado, muitos cristãos sendo mortos, mas eles estavam perseverando. E por fim, Cristo os elogia porque eles tinham discernimento doutrinário e rejeitavam falsos mestres. Vejam ali no verso 2. A igreja pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram, e descobriu que eles eram impostores. Irmãos, a igreja de Éfeso não aceitava qualquer ensino. Eles testavam. A Bíblia nos fala para fazer isso. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Os bereanos, por exemplo, examinavam as Escrituras. Isso nos mostra uma fé madura, uma fé que examina aquilo que está ouvindo, aquilo que está sendo ensinado. Hoje, nós vivemos num mundo que tem uma explosão de vozes, pregadores online, influenciadores espirituais, conteúdos teológicos no YouTube, no Instagram, enfim. Muitos cristãos hoje ouvem de tudo, seguem qualquer pessoa, compartilham conteúdos sem avaliar. A lógica virou a seguinte: se isso me faz sentir bem, deve ser de Deus. Mas o padrão bíblico é outro. O padrão bíblico é: verdade não é medida pelo efeito emocional. Verdade é medida pela fidelidade à palavra de Deus. A igreja de Éfeso provava, a igreja de Éfeso testava, porque ela sabia que a autoridade provém apenas da palavra de Deus e não do conhecimento humano. Agora, irmãos, observe o que Jesus está dizendo sobre essa igreja. Eles trabalhavam, e não é pouco, eles trabalhavam até se cansar. Eles perseveravam, e não pouco. Eles não desistiam, eles não recuavam, eles não abandonavam a fé. Eles discerniam a verdade. Eles não eram enganados, eles não aceitavam o erro, eles não toleravam falsidade. Se nós parássemos nesse ponto, essa seria uma das igrejas mais saudáveis de todo o tempo. Eles têm serviço sacrificial, constância firme e clareza doutrinária. Eles fazem tudo o que nós esperamos de uma igreja madura. Mas, veja o verso 4. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Isso não é sobre emoção passageira. É sobre prioridade. É sobre devoção. É sobre afeição por Cristo. Quando Jesus foi questionado sobre um resumo da lei, ele disse o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O problema da igreja de Éfeso não era a questão deles odiarem a Cristo. O problema que a igreja de Éfeso vivenciava é que Cristo deixou de ser central. Irmãos, olhe novamente para essa igreja.
A igreja de Éfeso trabalhava intensamente. Ela não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja negligente, mas perdeu o amor. Isso nos confronta profundamente. O problema não era falta de trabalho, era falta de amor no trabalho. Hoje nós temos infinitas igrejas que estão extremamente ocupadas. Igrejas que, infelizmente, apesar de estarem ocupadas, não amam genuinamente a Cristo e a sua igreja. A nossa cultura, lembra o que ela nos enfatiza? Produtividade, desempenho, resultados. E isso acaba invadindo o meio da igreja. Então, o labor se torna uma agenda cheia, ministérios funcionando, uma infinidade de atividades, mas o coração está vazio. Os irmãos vão se lembrar de uma situação entre Marta, Maria e Cristo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Trabalho. O que o Senhor respondeu? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta trabalhava muito, mas Jesus disse que lhe faltava o essencial. A igreja de Éfeso também perseverava, lembra? Eles perseveravam por causa do nome de Cristo, mas eles começaram a perder o amor por Cristo. Nós podemos continuar vindo à igreja, mas não cultivarmos comunhão com a igreja. Nós podemos continuar servindo em nossos ministérios, mas sem amor. Nós podemos continuar crendo e tendo uma boa teologia, mas vivermos uma vida cristã sem alegria em Cristo. Isso é apenas perseverança externa, não perseverança na fé viva no Senhor Jesus Cristo. Essa igreja também tinha um zelo doutrinário. Éfeso tinha um discernimento correto, mas ainda assim perdeu o amor. Discernir o erro não garante intimidade com Deus. Você pode identificar heresias, você pode corrigir doutrina errada, você pode defender a verdade e ainda assim ter um coração distante de Cristo. Em resumo, a igreja de Éfeso trabalhava muito, perseverava muito, discernia corretamente, mas tudo isso estava ocorrendo sem algo essencial: amor por Cristo. Mas observe, Jesus não apenas expõe o problema, Jesus mostra o caminho de volta. Isso ele faz dos versos 5 ao 7, em que Cristo chama a sua igreja ao arrependimento e promete restauração. O que Jesus fala no verso 5? Lembre-se. Irmãos, Jesus está chamando a sua igreja à memória. Jesus não está falando para a igreja viver de nostalgia, mas está chamando a sua igreja a recuperar a clareza. Lembre-se, quando Cristo era suficiente, Jesus está chamando a igreja a pensar nisso. Lembre-se de quando a palavra era viva em sua vida. Lembre-se de quando a oração a mim era um prazer. Lembre-se de quando você ansiava pela presença de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Éfeso não precisava inventar um novo amor. Éfeso precisava recuperar o amor que já conhecia. E note, Cristo fala para eles lembrarem-se do quê? De onde eles haviam caído. Lembre-se de onde caiu. Jesus não disse assim: lembra-se de onde você deu uma
uma escorregada. Não, ele falou, lembre-se de onde você caiu. Você pode continuar servindo, você pode continuar vindo à igreja, você pode continuar dizendo que crê em Cristo, e ainda assim estar caído diante de Deus. Aquele, pois, que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Talvez ninguém ao seu redor perceba, mas Cristo conhece a mim e a você. E Cristo então segue, ele fala, lembre-se de onde você caiu, e depois ele fala o quê? Arrependa-se. E esse é o centro da resposta de Cristo ao problema, ao pecado da igreja em Éfeso. Jesus não fala para eles, se esforcem mais, trabalhem mais, perseverem mais, defendam a fé mais. O que Cristo fala para eles? Arrependam-se. Jesus pede mudança de coração. Arrependimento não é organizar a agenda, não é assumir mais responsabilidades, não é tentar compensar com mais atividades. Arrependimento é conhecer, Senhor, eu caí. Arrependimento é voltar-se para Deus. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. E Cristo fala então, seguindo a sua resposta, lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se do seu pecado, e ele fala o que agora? Volte. Pratique as boas obras que vocês praticavam no início. Jesus não está pedindo algo novo. Ele está dizendo, volte a fazer o que vocês faziam, quando vocês ainda me amavam. Isso incluía buscar a Deus com sinceridade, valorizar a presença de Cristo na igreja, servir a Cristo com alegria, viver uma vida de devoção real. João diz assim, desta forma sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O problema nunca foi o que aquela igreja fazia, mas foi como ela passou a fazer. Jesus está chamando a igreja a não fazer coisas novas, mas a fazer as mesmas coisas com um coração restaurado. E ele segue, e aqui vai uma exortação. Lembrem-se, arrependam-se, voltem atrás. Mas se vocês não fizerem isso, irmãos, isso aqui é solene. Se vocês não se arrependerem, Cristo está dizendo que uma igreja pode até continuar existindo, mas que a pior coisa que pode acontecer com ela é perder a presença dele. Uma igreja pode manter a sua estrutura, uma igreja pode manter as suas atividades, uma igreja pode manter os seus líderes, mas se ela perder aquilo que realmente importa, se ela não se arrepender, haverá condenação eterna. Jesus não está sugerindo que eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor. Jesus está chamando, ordenando que eles fizessem isso. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Não é amanhã. Não era depois. Era agora. Irmãos, o caminho está claro. Cristo foi muito didático com essa igreja. Lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados.
Voltem ao relacionamento comigo. E depois de um chamado tão sério ao arrependimento, nós poderíamos pensar: então estava tudo errado nessa igreja? Não! E Jesus fala isso no verso 6. Ele diz assim: há porém uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Irmãos, isso é graça. Mesmo em meio à correção, Cristo reconhece o que ainda é verdadeiro. Irmãos, essa igreja ela tinha um discernimento real. Os nicolaítas representavam uma espécie de cristianismo sem santidade. Acredita-se que os nicolaítas ensinavam que a fé poderia conviver, a santidade poderia conviver com o mundo, né? Não há problema em se misturar com o mundo, não é necessário viver separado, graça permite flexibilizar santidade. E os cristãos em Éfeso rejeitavam esse erro. Eles não toleravam esse ensino, eles permaneciam firmes na verdade. E Jesus está reconhecendo isso, Jesus está afirmando para eles: esse zelo que vocês têm pela verdade é bom, isso é correto, isso deve permanecer. E ele então finaliza no verso 7 dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, todo esse ensino que nós acabamos de passar não é só para a igreja de Éfeso. Isso é para toda a igreja. Isso é para a primeira igreja batista de Montemor. Isso é para mim, é para os irmãos. E Cristo encerra com uma gloriosa promessa. Ele diz assim: aquele que vencer. E quem é o vencedor? É aquele que é perfeito? É aquele que não peca? Não. O vencedor aqui é aquele que ouve, é aquele que se arrepende, é aquele que retorna e permanece em Cristo. E Jesus está falando a esse que se lembra do pecado, que se arrepende do pecado, que retorna ao primeiro amor, a esses darei o direito de comer da árvore da vida. Irmãos, a promessa é vida plena. A promessa é comunhão restaurada. A promessa é acesso eterno a Deus. O que foi perdido no coração, Deus promete restaurar para sempre no paraíso. Irmãos, Cristo olha para essa igreja e Ele fala: eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua perseverança, eu vejo o seu discernimento. Mas Ele diz também: eu quero o seu coração. E então Ele termina essa mensagem, essa igreja, com uma fala de esperança: voltem-se para mim e vocês terão vida eterna. Creiam em mim, me amem de todo o seu coração e vocês habitarão no paraíso de Deus. E assim que Cristo conclui esse ensino à igreja de Éfeso. Irmãos, depois de tudo que nós ouvimos, esse texto não nos permite sair daqui do mesmo jeito. Cristo falou com Éfeso, mas hoje Ele está falando conosco. Portanto, examine o seu coração. Como está o seu amor por Cristo hoje? Talvez você perceba que a sua oração esfriou. Que a palavra de Deus virou uma rotina na sua vida. Que a presença de Deus não é algo que você deseja como antes. Examine o seu coração. Seja específico nesse exame. Não diga apenas: eu estou frio. Pergunte-se a si mesmo: quando foi a última vez que eu desfrutei verdadeiramente do amor de Deus?
O que tem ocupado o meu coração mais do que Cristo? Aonde a minha fé virou apenas rotina. E diante desse exame sincero do seu próprio coração, arrependa-se. Cristo nos chama, arrependa-se. Não é sentir culpa, é mudar direção. Talvez você precise dizer a Deus hoje: Senhor, eu me acostumei com uma vida de fé sem amor a Ti. Confesse isso diante de Deus. Confesse com clareza. Confesse com sinceridade no seu coração. Arrependimento não significa sentir-se mal. Arrependimento significa voltar-se para Deus. E não volte para Cristo apenas na mente, volte na prática. Volte ao seu primeiro amor. E irmãos, não espere sentir vontade por si próprio. Comece. Separe tempo real com Deus em sua vida. Desligue tudo aquilo que te distrai de amar verdadeiramente a Deus. Busque a presença de Deus intencionalmente. Você não está simplesmente retornando a uma prática, você está retomando um relacionamento. Faça algo prático. Hoje, nós vivemos num tempo onde tudo tende a querer moldar o nosso coração. Se pergunte: o que está me consumindo? O que eu estou consumindo? O que eu estou me alimentando? O que eu estou tolerando em minha vida? O que está enfraquecendo a minha comunhão, o meu amor real a Cristo? E corte o que te afasta. Talvez você precise reduzir o tempo no celular. Talvez você precise reorganizar a sua rotina. Talvez você precise criar um tempo fixo para buscar a Deus. Mas escolha uma mudança e haja. Grandes mudanças espirituais começam com decisões simples. Leve isso a sério. Mas lembre-se, Cristo não termina com a advertência, ele termina com uma promessa. Ao vencedor, árvore da vida. Irmãos, o fim da nossa caminhada aqui, por mais dolorosa que seja, não é cansaço, não é dor, não é sofrimento. O fim da nossa jornada na eternidade é comunhão plena com Cristo. O salmista fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. Portanto, vale a pena voltar ao primeiro amor. Porque quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, Ele é o centro da nossa vida. Tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, está centrado em Cristo. O nosso destino é estarmos para sempre com Ele. Isso é bênção. Creia nessa promessa. Se arrependa e volte para o primeiro amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor, ó Pai, que nos dá a sua palavra, nos ensina por meio dela. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse ensino que nós aprendemos hoje acerca da igreja em Éfeso. Senhor, nós clamamos a Ti que em meio às distrações, em meio às muitas atividades, em meio às pressões dos nossos dias, que o Senhor nos ajude, Pai, a lhe amarmos verdadeiramente. Nós confessamos diante de Ti, Pai, que por muitas ocasiões nós nos afastamos do verdadeiro amor. Nós ficamos frios espiritualmente. Nós agimos, nós trabalhamos, nós perseveramos, nós defendemos a fé, nós buscamos boa teologia. Mas por vezes, Cristo não é o centro. E nós pedimos perdão a Ti por isso. Restaura em todos nós, Pai, o primeiro amor. Que a nossa fé deixe de ser automática.
e que volte a ser uma fé viva. Que nós não apenas façamos coisas para Ti, mas que caminhemos contigo. Esse é o nosso pedido. No nome de Cristo Jesus. Amém.